Graça e paz. Você sabia que o reino de Deus já está entre nós, mas ainda não na sua total plenitude? Isso pode parecer estranho, mas o fim dos tempos não é apenas só por causa da destruição e do julgamento. E é sobre a esperança, renovação e a consumação do quê? Do plano redentor que Deus idealizou ali para nós. A escatologia é a disciplina mais complicada da teologia cristã, que trata dos acontecimentos dos últimos dias e do destino final de toda a humanidade. Agora, nós vamos explicar o básico da escatologia bíblica reformada para que você possa entender melhor esses eventos futuros, o que vai acontecer com a gente na próxima vida. Vamos ver temas como o reino de Deus, a segunda vinda de Cristo, o julgamento final, o estado dos cristãos e ímpios após e dormir, o milênio e a consumação dos novos céus e nova terra. Fica comigo para uma jornada profunda e esclarecedora através das escrituras e do ensino dos grandes teólogos reformados. Na teologia, a escatologia nos oferece a esperança do futuro, mesmo em meio desse mundo tão cheio de lutas e dificuldades. Ela lembra para a gente que a nossa eternidade com Cristo vai ser um tempo onde não teremos mais as necessidades, as lutas, as preocupações, os sofrimentos, mas vamos desfrutar de uma perfeição onde? No novo céu e na nova terra. A teoria do zero absoluto nos conforta com essa perspectiva, porque o que importam 100 anos de lutas frente a uma eternidade de maravilhas com quem? Com Cristo. Para o ímpio, a escatologia pode significar condenação, mas para nós é uma fonte de esperança inabalável. Aqui, no Seminário Teológico Nascido de Novo, na nossa formação completa em teologia, a gente tem a preocupação do quê? De ensinar todos os pontos e nuances da escatologia, sob o escopo das mais diversas linhas teológicas, sem perder o foco onde? Nas Escrituras Sagradas. Para saber mais da nossa formação completa, clica no link aqui da bio e se inscreve no nosso curso para aprofundar ainda mais o seu conhecimento. A escatologia é o estudo dos eventos finais da história, do destino final da humanidade e do reino de Deus. Olha que coisa interessante. A palavra vem do grego scatos, que significa o último. No contexto cristão, trata-se de entender como Deus planeja concluir a história do mundo e realizar a plena redenção de todas as coisas. Esse estudo leva a gente a compreender a natureza do reino de Deus, a segunda vinda de Cristo, o julgamento final, o estado dos cristãos e ímpios depois da morte, o milênio, a consumação dos novos céus e nova terra. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que o reino de Deus já está entre nós. Em Lucas 17, 21, Jesus afirma, porque o reino de Deus está no meio de vós. Em Mateus 3, verso 2, João Batista prega, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Essas passagens mostram que o reinado de Deus começou com a primeira vinda de Cristo, mas a sua plenitude ainda está por vir. O que vai acontecer onde? Na segunda vinda de Cristo. William Hendrickson diz, o reino de Deus pode ser entendido como já e ainda não, refletindo essa tensão entre a inauguração do reino e a consumação desse reino no futuro. O apóstolo Paulo lembra em Mateus 28, 18, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Em Hebreus 1, 3, a gente lê que Cristo assentou-se à destra da majestade nas alturas. Cristo já reina soberano, absoluto. Mas a plenitude desse reinado vai ser manifesta quando? Quando ele retornar. Bavinck destaca que o reinado de Cristo atualmente é espiritual e universal, mas vai ser visivelmente revelado na sua glória no fim dos tempos. A segunda vinda de Cristo é um evento central na escatologia bíblica. Em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, Paulo descreve, porque o Senhor mesmo descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos o quê? Sempre com o Senhor.
Esse evento marca a ressurreição dos mortos e o arrebatamento dos vivos. Calvino destaca que essa esperança deve consolar e fortalecer os crentes, sempre que ele passar pelas tribulações presentes, pois nós aguardamos a manifestação final da nossa redenção. Antes de discutirmos a consumação de todas as coisas, em primeiro lugar a gente tem que entender o estado dos cristãos e dos ímpios depois da morte. O Catecismo Maior de Westminster, na pergunta 86, que diz: o que é a comunhão em glória com Cristo, que os membros da igreja gozam imediatamente depois da morte? Ela ensina que, após a morte, a comunhão em glória com Cristo, e de que os membros da igreja invisível gozam imediatamente depois da morte, consiste em serem aperfeiçoadas em santidade as suas almas e recebidas nos mais altos céus, onde vem a face de Deus em luz e glória, esperando a plena redenção de seus corpos, os quais até na morte continuam unidos a Cristo e descansam nas suas sepulturas, como em seus leitos, até que no último dia sejam unidos novamente, e as suas almas, quanto às almas dos ímpios, são imediatamente depois da sua morte lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e trevas exteriores, e os seus corpos ficam guardados nas suas sepulturas, como em cárceres, até a ressurreição e juízo do grande dia. Os cristãos verdadeiros, então, vão imediatamente à presença de Deus. Para quê? Para desfrutar da comunhão com Ele. Paulo escreve em Filipenses 1, 23, que deseja partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Por outro lado, os ímpios são enviados ao Hades, um local de tormento consciente, aguardando o julgamento final, Lucas 16, 23. Sobre o milênio, a visão amilenista, que é amplamente aceita na teologia reformada, entende que o milênio é simbólico e representa o período atual entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. No amilenismo, os 1000 anos estão acontecendo agora. A obra de Cristo nesse mundo, sua vida, morte, ressurreição e ascensão, impediu muito das obras de Satanás, para que a mensagem do evangelho pudesse o quê? Sair de Israel e alcançar os confins da terra, assim como aconteceu. Então os 1000 anos mencionados em Apocalipse 20, nos quais Satanás está amarrado, são figurativos e se cumpriram em sentido o quê? Espiritual. Satanás está preso no sentido de que não pode realizar todos os seus planos. Ele ainda pode fazer mal, mas não pode enganar as nações até a batalha final. Quando os 1000 anos terminarem, Satanás vai ser liberado para praticar o seu engano por um curto período de tempo antes do retorno do nosso querido Senhor Jesus Cristo. Segundo Cornélis Venema, o reino milenar é a presente era do reino de Cristo, onde Satanás está limitado em seu poder para enganar as nações. Apocalipse 21 a 3 descreve essa limitação de Satanás e a vitória presente de Cristo. Na consumação de todas as coisas, como Paulo escreve em 1 Coríntios 15, 24, então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Isso significa que todos os inimigos de Deus serão destruídos e Cristo entregará o reino ao Pai. Cornélis Venema explica que essa entrega é o ato culminante de Cristo, onde toda a criação será finalmente restaurada à perfeita harmonia com a vontade de Deus. O livro de Apocalipse nos dá uma visão clara do destino final de Satanás e dos ímpios. Em Apocalipse 20, verso 10, a gente lê: o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados pelos séculos dos séculos. Em Apocalipse 21, João vê um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe mais. Esse é o fim da oposição ao reino de Deus e o início de um estado eterno de justiça e paz para os redimidos. Berkoff ressalta que o novo céu e a nova terra serão a realização final da redenção, onde Deus habitará com quem? Comigo e com você, com seu povo para sempre.
finalmente, na consumação de todas as coisas, Deus vai reinar absoluto, em majestade e glória. Os justos viverão eternamente com Deus e serão seu povo, habitando os novos céus e nova terra. Onde habita o quê? Onde habita a justiça. O Catecismo de Heidelberg pergunta: qual é o seu único consolo na vida e na morte? E a resposta é que pertencemos de corpo e alma, em vida e na morte, ao nosso fiel Salvador Jesus Cristo, que nos comprou e nos libertou de todos os nossos pecados e da tirania do diabo. Então, mesmo que a escatologia seja uma matéria da teologia essencial para o cristão, ela é muitas vezes negligenciada por causa da complexidade que ela apresenta. Existem várias discussões no campo da escatologia. Por exemplo, quanto ao milênio, a gente tem a visão amilenista, pré-milenista, pós-milenista e até o amilenismo progressivo. E a gente também tem a questão da grande tribulação. Será que a igreja vai passar por ela? E a marca da besta? Será que vai ser o chip, o código de barra, um distintivo, o dinheiro? E no curso, na nossa formação completa em teologia aqui do Seminário Nascido de Novo, você aprende todas as posições teológicas dentro da escatologia, independente de denominação. Então vem estudar com a gente, clica no link que está aqui na descrição ou no QR Code que está aqui na tela. Como diz o Cornelius Venema, a escatologia não é apenas sobre o futuro, mas molda a maneira como nós vivemos no presente, com a esperança e expectativa. Em resumo, a escatologia bíblica nos dá uma visão esperançosa de futuro. A gente sabe que Cristo vai voltar e que vai haver um julgamento justo e que Deus estabelecerá um novo céu e uma nova terra, onde eu e você estaremos lá reinando com Ele. Essa esperança deve impactar a nossa vida, hoje, nos motivando a viver de maneira santa e a proclamar o Evangelho com todo fervor e vontade. E você, o que mais espera da segunda vinda de Cristo? Deixa seu comentário aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, que Deus abençoe muito sua vida. Até o próximo vídeo. Fica com Deus.